Transferências entre clubes da rede Eagle Football pode agitar a segunda janela de transferências no mercado da bola. O Lyon já anunciou que não vai renovar o contrato do craque Alexandre Lacazette. Joga muita bola, tá no Lyon, mas não vai jogar no restante do ano na equipe francesa que quer repatriar Jean-Philippe Mateta. Onde joga o Mateta? No Crystal Palace, que pertence a Eagle. Lacazette poderia jogar o Super Mundial de Clubes pelo Botafogo? É um desejo antigo da torcida do Glorioso. Por que não traz o Lacazette, etc e tal? A gente vai falar sobre isso. E será que o Botafogo manda alguém pro Crystal Palace? Será o PK? Seria uma boa pro torcedor, né? E vamos falar do triste campeonatos estaduais, dos tristes, no plural, campeonatos estaduais e das atuações ruins de São Paulo e Vasco da Gama nos jogos de ontem. Mas, é claro, depois da vinheta. Estamos muito perto, bem próximos dos 40 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente agradece a você, mas se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito, deixa o like. O like ajuda demais o Dois Toques chegar a mais torcedores do Brasil e no mundo. Agora a gente vai falar da rede Eagle Football. Bom, a informação pública já de que o Lacazette não vai ficar no Lyon para a próxima temporada. Joga a temporada 24-25, mas não vai ficar no Lyon para a temporada 25-26. Por quê? Porque o Lyon tem interesse em repatriar o Jean-Philippe Mateta, que está no Crystal Palace. Como vocês sabem, Crystal Palace e Lyon fazem parte da rede multiclubes da Eagle Football, capitaneada pelo John Textor. Será que o Lacazette não caberia no Botafogo? Não seria de interesse da Eagle manter esse jogador atuando em alto nível no futebol brasileiro e para a disputa de um Super Mundial de clubes da FIFA? Será que poderia haver aí uma retroalimentação? Vai Mateta para cá, vem Lacazette para cá e joga o PK para lá. Enfim, o Lacazette ele tem 33 anos e tá jogando muita bola ainda. O Lacazette, ele na carreira toda dele pelo Lyon, né, contando todas as temporadas, ele começou ali em 2015, né, em alto nível no Lyon, depois saiu, foi para o Arsenal da Inglaterra, voltou em 2022 para o Lyon e nesse retorno, 2022 até agora, são 52 gols. 52 gols. Mas ao todo, o Lacazette na carreira dele com a camisa do Lyon, ele tem 191 gols. No Arsenal, jogou lá entre 2018 e 2022, 71 gols. Sem contar também gols, convocações para a seleção francesa, sub-17, sub-20, seleção de cima, né, seleção principal. Então é um jogador de alto nível, o Alexandre Lacazette, tá? Seria uma grande contratação. Manter o Lacazette na rede Eagle seria muito importante e fazer essa proposta. O fato de o Payet ter vindo jogar no Vasco e ficado, de certa forma, vai ter até documentário lá na França sobre essa carreira do Payet aqui no Brasil, tecnicamente não rendeu o que se esperava, né? Mas é uma demonstração de que sim, é possível. É possível esse intercâmbio de um jogador que foi grande, né, jogou Eurocopa com a camisa da França, né, jogou muita bola no Marseille. É uma demonstração de que, não é impossível não, dá para jogar, dá para viver aqui, dá para aturar. Então Lacazette no Botafogo seria uma movimentação barata, porque afinal de contas não teria custos, manteria mais uma temporada, poderia botar um contrato de uma temporada e meia e tal. Nunca se sabe, né? Os caras aqui no Brasil tem tudo nome toque e tal. Mas poderia. Alexandre Lacazette ser uma movimentação interessante de retroalimentação entre os clubes da Eagle, já que o Mateta provavelmente vai para
o Lyon. Será? Vamos ver. Gente, falando de alto nível, jogadores de alto nível, a gente dá uma lá embaixo. Baixa mesmo, né? São Paulo, Inter de Limeira, Vasco e Sampaio Corrêa. Olha, que coisa triste, né? Para quem teve o desprazer de acompanhar, principalmente os torcedores de São Paulo e Vasco, é impressionante como o São Paulo sai de uma atuação exuberante para uma atuação apática. E não é a primeira. Não vou nem contar a derrota para o Red Bull Bragantino na penúltima rodada, porque o Zubeldia descansou muita gente. Então não vou colocar aí, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino. Perdeu, é o São Paulo que está em campo. Mas não era o plantel principal, a força máxima, né? A gente tem visto isso em vários campeonatos estaduais pelo Brasil. As grandes equipes poupando seus atletas nesse início desnecessário de temporada, com os desnecessários campeonatos estaduais. Mas ontem o São Paulo mostrou, assim, quem viu São Paulo e Corinthians, olha São Paulo e Inter de Limeira e fala assim, não, aquilo ali foi um acaso. Porque esse São Paulo contra a Inter de Limeira é o mesmo São Paulo que eu vi no final do ano passado. Nos últimos 10 jogos de 2024, foi esse São Paulo aí que jogou. Será que a gente vai ter um revival desse São Paulo? Ou o São Paulo que venceu o Corinthians será a cara do tricolor paulista de 2025? Enfim, o torcedor ficou preocupado porque o jogo foi muito ruim, a apresentação ruim de São Paulo. Como eu posso dizer, relances, flashes de um São Paulo daquele jogo contra o Corinthians. No mais do mesmo, de 2024. E o Vasco da Gama, mais do mesmo também. Só que o mais do mesmo, piorado. Você consegue imaginar isso? Pois é. Só assistindo ao jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa. Muito complicada a situação do Vasco, porque não tem dinheiro para trazer jogadores melhores. O treinador contratado é um treinador totalmente forjado para a defesa, e há partidas em que você precisa furar defesas, furar bloqueios. E o Sampaio Corrêa já tinha feito esse jogo inteligente contra o Flamengo, resistiu até os 35, e aí tomou um gol de escanteio e perdeu o jogo no Maracanã. Já resistiu contra o Fluminense e venceu até o Botafogo, aquele Botafogo B, né, sub-20, sub-23, mas venceu, jogando no seu estádio, né, em Saquarema. Ontem conseguiu segurar o Vasco e ameaçar. Houve oportunidades em que o Sampaio Corrêa estava melhor do que o Vasco. Lembrando que esse é o Vasco da temporada. Não tem dinheiro, o treinador é o Fábio Carille e o torcedor está muito preocupado. Principalmente com um jogador que demonstra mais raça discutindo com o torcedor no alambrado do que dentro de campo. Então acho que os jogadores do Vasco precisam aceitar as críticas, que o torcedor está ali para fazer dentro da civilidade o que ele quiser. Aplaudir, pode aplaudir. Quer vaiar, pode vaiar. E o torcedor é paixão, o torcedor é apaixonado, o torcedor não vai pensar que é um campeonato, é início de temporada e tal. O jogador tem que entender isso. Mas ninguém tem sangue de barata, mas tem que ter. O salário que vocês ganham, vocês têm que ter sangue de barata, de grilo, de qualquer coisa aí. Qualquer bicho, louva a Deus. Tem que ter. E aí não dá para você partir para cima do torcedor, porque o torcedor falou umas verdades. O Vasco não tá jogando nada. Eu falei para vocês, não dá para se iludir com vitória de goleada sobre a Portuguesa, que é um dos piores times do campeonato. Não dá. O torcedor do Vasco tem que entender. A temporada vai ser de sofrimento. Próximo jogo é contra o Flamengo. A temporada vai ser de sofrimento. Pode beliscar no decorrer da temporada com uma segunda janela inteligente, porque não precisa também ter tanta grana para fazer uma janela inteligente. Pode beliscar uma vaga numa Libertadores, pegando ali a 8ª colocação. Pode, a gente já viu que dá. Corinthians estava na zona de rebaixamento, ficou em 8º. Dá. Mas precisa de movimentos inteligentes na segunda janela, porque essa primeira janela, olha, muito ruim. Se mantiver a base do ano passado com esses jogadores aí, não vai dar legal não.
Não vai dar. E o Campeonato Carioca, eu imaginava aqui que pro Vasco tinha que ser Copa do Mundo. Porque numa primeira análise é o único campeonato que dá pro Vasco ganhar. É o único campeonato. O Vasco tinha que estar com unhas e dentes. No Rio de Janeiro, ele é o único que não vai disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA. Ah, todo mundo vai passar vergonha. A questão não é essa, a questão é que só o Vasco não está lá. Então, de certa forma, hoje é o time com menos importância esportiva no Rio de Janeiro. E eu tô falando do Vasco da Gama, né? Então, o torcedor precisa se preparar. É claro que vai cobrar, vai exigir, tem que exigir mesmo, porque Vasco não é bagunça, mas a situação desse ano vai ser muito parecida com a do ano passado, isso na melhor das hipóteses, que esse time aí dá não. Fico por aqui. Beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.